E hoje nós vivemos um tempo tão desafiador para as famílias, para os lares, né? Relacionamentos destruídos, quebrados. E a palavra que o Senhor ministrou no meu coração foi restauração. Então a gente precisa alinhar isso para que a gente dê continuidade com a nossa família. Esse mês que vem, dia 16 de maio, eu e meu esposo estaremos completando 25 anos de casado. Para a honra e glória do nome do Senhor. Nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Fácil não foi, não é, não será. Perfeitos não somos. Mas o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado instrução. E nós temos pedido sempre ao Senhor. Desde que a gente namorou, noivou e casou, a gente sempre pede ao Senhor nos dar direção. E buscam conhecimento, buscam uma informação. Porque às vezes o casamento ele é destruído por falta de conhecimento. A palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então a palavra que veio no meu coração foi restauração. Restaurando a comunhão. Restaurando a comunhão. E tudo começa em casa. Tudo começa em casa. Vamos dizer o tema? Restaurando a comunhão. Vamos lá? Restaurando a comunhão. Bendito seja o nome do Senhor. Deus tem uma palavra para você. Então talvez essa palavra não seja essa palavra muito avivalista, mas é uma palavra reflexiva. Eu gosto de dizer que talvez a palavra que você vai escutar hoje ela seja um pouco epilética. Não tem homilética, né? É homilética, né? Homilética. Talvez essa palavra não tenha muito isso, homilética, essas coisas de teologia, né? Que os ministros aqui são bem preparados para isso. Mas talvez tenha alguma coisa epilética, porque eu quero mexer com o seu cérebro. Vamos pensar juntos e eu quero que você abra sua mente, mantenha sua mente alerta, o seu coração aberto para receber do Senhor e construir esse conhecimento, esse pensamento e ser edificado na palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então, eu fui pesquisar o significado dessa palavra, Riachuelo. Fiquei curiosa para saber a origem da palavra. E a história contou que o seu Manuel Severino de Macedo, né? Ele é um ex-combatente que venceu junto à batalha naval, ocorrida lá em 1865. E ele veio e se instalou por aqui, à beira de um riacho. E aí a coincidência, né, da batalha ter sido nesse lugar específico, o Riachuelo, é um lugar lá no Paraguai. E aí ele colocou o nome dessa cidade, Riachuelo. E aí eu comecei a pensar, veio na batalha, se instalou aqui. A pergunta que eu quero fazer, pode passar, quem vai ficar passando ali para mim, o slide. Eu trouxe alguns slides para a gente poder ir construindo esse entendimento. Ele ali, olha o ministro. Em nome de Jesus, ele vai passar. Ele entrando com a guitarra, é isso. Instrua o seu filho no caminho que deve andar. Quando ele crescer, não se desviará dele. É a palavra do Senhor que diz assim. Um exemplo bem rapidinho, meu irmão, ele toca muito teclado. E ele aprendeu no culto doméstico, pequenininho lá em casa. O culto doméstico que meu pai fazia. Ele começou a tocar assim, nunca foi em escola de música. Mas ele toca muito bem, para a honra e glória do Senhor. Mas começou pequenininho, assim como esse menininho. Né? Lá na minha família tem 2 músicos que começou tocando no culto doméstico. Quem faz o culto doméstico em casa? O pastor Elinaldo, ele ensina muito sobre isso. Inclusive meu pai, ele passou um tempo na casa da mãe do pastor Samuel, a irmã Milza, e Deus criou uma situação e ele teve um momento lá na casa da irmã Milza e ela tinha essa prática. E ele aprendeu lá, não foi, pai? Fazer o culto doméstico. Também tive a honra de conhecer a matriarca dessa família linda, amada. E ela cantava muito esse hino, culto doméstico. Eu passei um tempo na casa dela também, minha tia trabalhava com ela, ajudava ela em casa. Minha tia precisou viajar para São Paulo e me pediu para ficar lá enquanto ela viajava. Eu passei uns 15 dias, um mês, fazendo companhia, irmã Milza. E todo dia de manhã, eu acordava com ela cantando. Oh, estrela d'alva, estrela que salva, a perdida alma que vaga sem ter direção. No culto doméstico, ela fazia todo dia, todo dia. Meu pai aprendeu com ela essa prática, levou para casa. E o resultado disso, eu sou fruto de culto doméstico, meu filho é fruto de culto doméstico, os músicos da minha casa são fruto de culto doméstico, meus irmãos são fruto de culto doméstico. Olha a importância de você entronizar Deus dentro da sua casa. O culto doméstico é você entronizar Deus dentro do seu lar. Não precisa ter 2 horas não, 5 minutinhos
minutinhos, 10 minutinhos, canta-se o hino, 2 hinos, faz a leitura, uma oração. Está estabelecido o altar de Deus na sua casa. O demônio vai passar bem longe, porque lá tem um altar erguido para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, esse senhor, ele veio dessa batalha e fez se instalou nessa fazenda e Riachuelo, botou o nome da cidade. E aí que veio a palavra batalha, restauração, né? E a pergunta é essa: a sua casa é um campo de refúgio ou um lugar? A sua família é um lugar de refúgio ou um campo de batalha? Essa é a pergunta. Pense nisso. Sua família é um lugar de refúgio ou é um campo de batalha? Olha essa frase do pastor Josué Gonçalves: nenhuma família é tão perfeita que não possa melhorar, e nenhuma família é tão ruim que não possa ser restaurada. Então, a restauração para você essa noite. Talvez você esteja aqui com o coração ferido, com o coração quebrado por confusão, por conflito. Seu relacionamento está quebrado, mas a palavra do Senhor essa noite é restauração. Restauração. E no nome de Jesus, se você alguma vez usou um palavrão na sua casa, palavrão é separação. Se você usou alguma vez essa palavra, nem que seja o seu pensamento, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu digo agora e declaro: seja desfeita essa palavra e você transforme ela, mude ela para restauração. A separação, ela deve ser substituída pela restauração. E o Espírito Santo de Deus está do seu lado, ele está com você para lhe ajudar nessa missão, nessa tarefa. Bendito seja o nome do Senhor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, está escrito assim: ó, Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. O Espírito Santo de Deus, ele está do seu lado. Deus, quando mandou Jesus, ele mandou ele para que isso fosse possível. E quando Jesus veio, ele restabeleceu a sua conexão com Deus. E é isso que ele deixou para nós. Então, quando Deus fez isso, ele instituiu o ministério de reconciliação. Levanta sua mão e diz assim: eu tenho um ministério de reconciliação. Coloca a mão no seu coração e fala: eu tenho um ministério de reconciliação. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por que eu peço para a gente repetir? Não é porque eu sou chata, não. Tem pessoas que não gostam, mas eu quero que você entenda que as nossas palavras, elas têm poder de vida e de morte. Então, quando você abre a boca para declarar, você está edificando. E quando você se cala, quando você se omite, você está destruindo. Então, declare a palavra do Senhor no seu lar. Bendito seja o nome do Senhor. Acho que já passou o slide da minha família, não foi? Olha aí, essa é a família que o Senhor me deu. Meu esposo, meu filho não foi que ele fica lá fazendo isso que você faz. Ele fica na mídia, transmitindo do culto da nossa igreja, transmitindo pelo YouTube, ele não vem. Mas o Senhor, foi o Senhor que me deu essa família. Então eu tenho trabalhado, nós temos trabalhado, eu e meu esposo, cooperando nesse projeto de Deus. Nesse projeto de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então o desejo de Cristo é que a sua família seja conhecida pelo amor entre vocês. O desejo de Deus é que a sua família seja reconhecida pelo amor entre vocês. Mas é tão desafiador a gente verbalizar, a gente amar em atitudes. É ou não é, né, desafiador? Não é difícil, fácil falar, dizer eu te amo. Mas as atitudes, às vezes, elas não estão muito alinhadas. Mas é para isso que Deus trouxe você aqui, para você alinhar as suas atitudes de amor, ter atos de amor para a sua família. Eu conheço uma moça, que ela é muito gentil, ela é muito simpática, ela é muito formosa, ela é tão linda. Ela fala assim: a paz do Senhor, a paz do Senhor. Mas vocês acreditam que em casa ela empurra a mãe? Áspera, bruta, estúpida com a mãe. Então o Senhor trouxe você aqui para trazer esse alinhamento. Ame atitudes, ame com palavras, honre com palavras. Honre seu esposo com toalhas limpas, cheirosas.
Honre a sua esposa trazendo alguma coisa. Honre sua esposa limpando a casa, ajudando na louça. São atos de amor. Isso restaura. Isso restaura. Isso traz alívio para a alma. Isso traz harmonia para o lar. Essas coisas quando vão se alinhando, é tão simples. São pequenas coisas que trazem a restauração. São pequenas coisas que trazem a harmonia, o clima de santidade no lar. Às vezes a gente traz o clima de santidade só para a igreja, mas Deus não quer assim. É lá em casa, tem uma menina que a gente canta no departamento da família que diz assim: lá em casa eu posso ser quem realmente sou. Experiências até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Então, desafiador, é difícil, relacionamento é isso, não é? Mas a gente precisa ter esse entendimento. Eu preciso amar, eu decidi amar. E o amor, ele não é um sentimento, é uma decisão. E quando Cristo decidiu amar, ele se entregou na cruz, não é? Derramou o seu sangue, se entregou, sofreu por nós. Então nós precisamos ter esse entendimento. E hoje está aqui um povo sábio que veio buscar instrução. Sempre no culto da família, pegue uma instrução, pegue uma palavra, porque como eu disse, as pessoas que vão passar por aqui, a partir de hoje, no culto da família, no seminário da família, que eles vão promover, tenho certeza, as pessoas que vão passar aqui, todas elas, têm um pouquinho de Deus para a sua casa. E a gente pega, eu pego, você pega, e a gente vai se tornando essa unidade em Cristo, porque foi para isso que Deus nos chamou. Então a Bíblia é repleta de ensinamentos sobre relacionamentos. Se você olhar os 10 mandamentos ali, os 4 primeiros mandamentos, está falando do meu relacionamento com Deus, está falando do teu relacionamento com Deus. Se você olhar os outros 6, está falando do meu relacionamento com os outros, do seu relacionamento com os outros. Então a Bíblia ela é repleta de instruções acerca de como lidar uns com os outros. Então o nosso Deus é um Deus de relacionamento. E Ele chamou você aqui essa noite para fazer você pensar: como está o meu relacionamento comigo mesmo? Quem sou eu? Você já se fez essa pergunta? Quem sou eu? Às vezes nós passamos pela vida, estou vendo muita gente aqui de cabelinho branco, né? Nós passamos pela vida e a gente nunca se faz essa pergunta: quem sou eu? Mas deixa eu te dizer quem é você. Você é a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Quando Ele foi nos formar, Ele disse: façamos o homem a minha imagem e a minha semelhança. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos alinhar o nosso caráter com o caráter de Cristo. E quando a gente faz essa pergunta, a gente tem mais facilidade de se envolver em santidade. Porque o nosso entendimento, o nosso pensamento, ele vai se alinhando. A mente de Cristo vai sendo gerada em nós. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus vai dizer a você quem você é. Você vai dizer: eu sou santa, eu sou amada, eu sou escolhida, eu sou forte, eu sou corajosa. Você tem coragem de dizer isso para você? Você já disse isso para você? Ou você é aquela pessoa que diz assim: eu sou muito leve, eu sou muito bestalhada, sou muito doido, sou muito burro. Perceba qual é a voz que você está ouvindo. Nós temos que ouvir a voz do nosso pastor. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Nós temos que ouvir aquilo que Deus diz ao nosso respeito. E Deus diz que você é a imagem e semelhança dele. Ele quer que você ande em amor, em harmonia, em bondade, em misericórdia, em mansidão, em domínio próprio, em fé. Bendito seja o nome do Senhor. Da próxima vez que você se ver, se perceber denegrindo a sua imagem, preste atenção a isso. Na mesma hora, mude a roda, se converta. Converter é mudar a roda. Se converta e fale para você mesmo aquilo que Deus diz sobre você, aquilo que a palavra de Deus diz sobre você. Ele disse que você é amado, Ele se entregou na cruz por amor a você. Então, mesmo que o seu pai, sua mãe abandonou, mesmo que as pessoas lhe rejeitem, o seu Pai Celestial, Ele nunca te deixará.
restaure a comunhão, restaure o seu relacionamento com você mesmo. Porque a palavra do Senhor é muito clara em dizer: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu me digo que me amo se eu estou pensando acerca de que eu sou doida, que eu sou burra, que minha cabeça não presta mais para nada, não aprendo mais nada, eu vou fazer o curso porque minha cabeça não dá mais para nada. E pior, quando a gente tem esses pensamentos negativos ao nosso respeito, o diabo fica aplaudindo. Por quê? Porque ele vai fazer nada para derrotar você. Você já é derrotado por você mesmo. Forte, né? Ele vai fazer com outras pessoas, mas você não vai mexer. Você mesmo está se destruindo e caminhando a passos largos para o inferno. A sua sanidade, que vai trazer a sua santidade. Então, às vezes, a gente está muito nada a ver, não escuta o que você está falando para você mesmo, porque a voz que diz que você é desastrada, que você é doida, que você não sabe de nada, que você é um idiota, essa voz, ela precisa ser baixada no nosso ouvido, no nosso entendimento, no nosso espírito e na nossa alma. Em nome de Jesus, acorde para isso. Você diz: eu não escuto vozes, escuta. Escuta. Toda vez que algo dá errado na sua vida, tem uma voz que fala: desastrada, doida, burra, idiota. Tem uma voz sim. Você que não prestou atenção. E às vezes a gente é muito tendencioso a ouvir o negativo. Então, quando eu era criança, tinha alguém que feria a minha identidade. Alguém que era para me proteger feria a minha identidade. Como é que fere a identidade? Xingando o filho. Dizendo que ele é lerdo, que ele é lento. Coisas do tipo: chorão, chato, danado. Alguém feria a minha identidade. Mas tinha uma pessoa usada por Deus. Sempre que ele chegava perto de mim, ele dizia assim: a boca de Cristina parece uma rosa. Coisa simples. Mas algo que me incomodava quando eu me olhava no espelho, eu achava minha boca feia. Alguém dizia que eu era bicuda, que eu era beiçuda. Quando eu era criança. Mas o instrumento de Deus começou a desconstruir isso. E ele dizia: a boca de Cristina parece uma rosa. Eu era uma criança. Estava sendo construído em mim a minha autoestima, a minha identidade, a minha autoimagem. E se você tem uma autoimagem destruída, no nome de Jesus, atente para isso. Deus diz que você é amada. Deus diz que você é linda. Deus diz que você é preciosa. Deus diz que você é prudente. Deus diz que você é sábia. Deus diz que você é preciosa. E se veja essa pessoa no nome de Jesus. Então Deus quer restaurar a comunhão. Ele quer trazer paz. E paz, no original, quer dizer assim: shalom. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Talvez você esteja com essa ranhura, né, na sua identidade. Mas o Espírito de Deus está aqui para te trazer paz, para te trazer alegria, para te trazer harmonia no lar, para te trazer harmonia com você mesmo. Então restaure a sua comunhão com você mesmo. Restaure a sua comunhão com a sua família, com os irmãos, com seus parentes. Diga que ama. Faça uma surpresa de amor. Deus quer restaurar a sua comunhão. Jesus, o príncipe da paz, ele está aqui para restaurar a sua comunhão. Quero trazer rapidamente, para terminar, 7 passos para a restauração da comunhão. Se eu fosse você, eu usava o lápis aí bem bonito que deu. E outro aqui, ó, para anotar, porque talvez você precise pensar depois, porque aqui vai ser muito rápido, vai ser muito pouco tempo. Mas você, o slide está posto assim: um passo para a restauração e um versículo. Então anota o passo, anota o versículo, porque essa aula você vai levar para a sua vida. Você pode até esquecer de mim, esqueça, mas lembre dessa estrutura que está sendo desconstruída e que está sendo construída. Bendito seja o Senhor. Qual a estrutura que está sendo desconstruída? Essa que você vê feia.
essa que você vê torta, essa que você vê condenada, que você diz não tem mais jeito, Deus está destruindo e Ele vai reconstruir com a sua ajuda, porque a sua família é um projeto de Deus e você, como mulher, você como homem, você como filho, está trabalhando, cooperando com o Espírito Santo para que tudo seja perfeito, porque quando chegar o dia perfeito, tudo será perfeito para a glória de Deus. Mas até lá, a gente precisa trabalhar, a gente precisa arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito. Nem o pastor, nem a direção do Defan, ninguém vai lá conversar com você e com seu esposo, um aconselhamento. A gente pode até fazer, não é não? Eu já aconselhei vários casais, trabalho muito tempo com o Defan na igreja. Já aconselhamos vários casais. Tem pessoas que a gente fala e pela uma vista pelo outro, porque ele não está disposto a trabalhar para o crescimento da família. É mais fácil você deixar, é mais fácil abandonar. E preste atenção uma coisa, isso é muito sério. O sentimento de orfandade que é posto numa criança, é muito destrutível. No final, eu vou passar um vídeo aqui, vocês vão ver um estudo que foi feito, a devassidão, não é devassidão a palavra, é o desastre que acontece quando a criança tem um sentimento de orfandade. Então, que Deus nos guarde, que Deus se revele como Pai de amor nessa noite, para que você seja essa pessoa que se sente amada. Então, o primeiro passo para a restauração da comunhão, eu vou falar bem rapidamente, quero terminar no horário, falta um minuto, meu Deus. Olha só, essa frase, eu acho que ela está bem ali. O diabo não estaria atacando tanta força se não houvesse algo valioso dentro de você. Ladrões não roubam casas vazias. Então existe ouro dentro de você. Ele disse que colocou tudo de excelente dentro do vaso de barro, para que a excelência e o poder fosse dele, não nossa. Está escrito na Bíblia. Então o primeiro passo para você restaurar a comunhão, converse com Deus antes de falar com a pessoa. Às vezes no calor da discussão, no calor da tempestade, a gente abre a boca e fere. E a gente é ferido também. Mas não, a gente tem que treinar isso, para que a gente possa crescer com uma estrutura sólida, uma família que todos olhem para você e vejam amor, paz, harmonia. Nós precisamos trabalhar em prol disso. Então o primeiro passo é, antes de falar com a pessoa, fale com Deus. Faça como Davi. Davi ele fez um desabafo vertical e deu certo. Faça como Davi. Se você orar a respeito do conflito, em vez de se juntar alguém para falar mal, para murmurar, você vai ver que tudo muda. Porque quando a gente fala mal do nosso cônjuge, a gente está falando mal de nós mesmos, nós somos uma só carne. Então a gente precisa mudar os nossos hábitos. Eu conheço uma pessoa que ela tem muito mau costume de falar mal do esposo. Quando ela chega, ela fala mal do esposo. Está falando mal dela mesma. E outra coisa, ela está construindo mais daquele comportamento. Ela está construindo mais daquele comportamento. Porque lembra que as palavras têm poder de vida e de morte? Então tudo que ela fala, toda vez que ela diz assim: meu esposo nunca sai para passear. Meu esposo nunca me leva no shopping. Meu esposo nunca me ajuda em casa. E pronto. Está reforçando, exatamente. Então a gente precisa mudar. Talvez aqui não tenha ninguém com esse hábito. Mas se tiver, em nome de Jesus, vá mudando 1% todo dia muda uma estrutura. Vá se analisando, vá se observando. A Bíblia diz: examine-se. Esse versículo não é só para a Santa Ceia, tá certo? Então fala mal do seu cônjuge, da sua sogra, você está falando mal de você mesmo, isso não ajuda. Filipenses, o versículo, qual está o versículo? Acho que é esse, né? Vamos ler junto, vamos? Bem forte, vamos lá? 2, 3 já? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. O nosso comportamento é formado da seguinte forma: você pensa uma coisa, isso se transforma numa fala, que se transforma num comportamento, que se transforma num sentimento. Vou repetir. Você pensa uma coisa que fala, que verbaliza, e essa comunicação ela é verbal ou não verbal. Às vezes a gente fala bravo, áspero, ou então fala com ternura, fala com amor, e a expressão também está falando. E às vezes a gente fala e isso vai sendo gerado no mundo natural. Então eu penso, eu
eu sinto. E quando eu sinto, isso se repete de novo. E a gente vai vivendo nesse ciclo vicioso. Mas o Senhor chamou você aqui essa noite para viver um ciclo virtuoso. Porque você é mulher virtuosa. Você é um homem virtuoso. Uma pessoa virtuosa é uma pessoa que tem virtudes. E Deus nos instituiu, Deus nos completou de virtudes. Mas as circunstâncias, o dia a dia foi apagando isso. Foi dizendo que você não é capaz, que você não é competente. Mas pense nas coisas que são nobres. Só abrir um parêntese aqui antes de ir para o ponto 2. Como é que se forma um marginal? Eu aprendi isso e todo mundo que eu passo eu falo sobre isso, porque é muito sério. E é muito fácil de você criar ou gerar um marginal. Preste atenção a isso. Eu tenho quanto tempo? Eu já entendi, para terminar. Mas é muito sério isso. Se você ficar só com isso, eu já fico satisfeita, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua casa. Quando o ser humano nasce, ele nasce com a necessidade intrínseca do ser humano de pertencimento, de se sentir pertencendo. E quando a criança vai crescendo, ou no ventre, em alguma situação de conflito no lar, algo dito para ela assim, ela escuta: você não sabe de nada, você não presta, você é um idiota. A discussão está acontecendo entre o pai e a mãe, certo? A criança começa a interpretar aquele movimento e ela vai entendendo assim: opa, esse lugar não é um ambiente seguro para mim. E ela faz assim, ó. Comportamento. Ela vai ficar à margem dessa família que era o berço dela, o lugar de proteção, de aconchego, de equilíbrio. E ela vai se distanciando. Aí daqui a pouco outra briga, outra discussão: eu vou me embora dessa casa, você não presta, você não sei o quê. Aí a criança: meu Deus, agora que ela vai ficar, o sentimento de pertencimento vai embora. E aí ela vai para o ambiente, vai buscar esse sentimento de pertencimento, porque ela fica procurando, a criança fica buscando onde é que está, onde é que está, onde é que está. O desespero, 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 o vazio, vazio, vazio. E ela vai encontrar o amiguinho, vai encontrar a amiguinha. Ela já está à margem da família, já ficou à margem da igreja. Aí chegou nesse amiguinho que disse: é nóis, parceiro. Toma esse baseado aqui, por que tu tá assim? Toma aqui, ó. Pronto. Já foi. Vocês vão ver no vídeo. É 2 minutinhos o vídeo. Ele é um percentual muito gigante de crianças que saem de casa por causa do conflito do lar. Mas o Senhor está chamando você essa noite para restaurar a sua comunhão com você mesmo, com seu esposo e com seus filhos. Então, ponto 2, tome a iniciativa. Sempre que houver uma dificuldade, porque não é fácil, a gente precisa trabalhar para isso. Tome a iniciativa, vá atrás, não importa se você ofendeu, se você foi ofendido, fale primeiro. A gente precisa quebrar, moer o nosso orgulho, não é? A nossa arrogância e buscar a paz e seguir a recomendação bíblica. Então faça uma reunião, faça uma conferência de paz com você mesmo. E a partir de hoje, diga assim: eu vou viver em paz. Eu vou viver em paz. E a paz ela não é ausência de conflito. É você ter coragem, ter ousadia de pegar tudo que precisa ser resolvido e resolver. Porque às vezes a gente quer botar as coisas para debaixo do tapete, quer botar panos quentes, quer botar pau sol com a peneira. Existe homem maligno, existe mulher maligna, e esse precisa ser tratado com a polícia militar. Não é? Mas o que depender de você, faça de tudo. Vá atrás do psicólogo, vá atrás de aconselhamento, vá atrás de Jesus primeiro, né, como a gente viu aqui. Faça de tudo para restaurar a comunhão na sua casa. O ponto 3. Demonstre compaixão pelo sentimento dos outros. Para restaurar a comunhão na sua casa, na sua família, com você mesmo, demonstre compaixão com você mesmo. Tem gente que se maltrata, tem gente que não se cuida, tem gente que está sentindo dor aí, dor nas costas, dor no sei aonde, nem vai atrás. É como se tivesse como é aquele negócio que faz na porta? Não, martirizando não, se mutilando, automutilando. Não tem um negócio que faz que fica se batendo assim? Então tem pessoas que se tratam dessa forma, mas o Senhor
Senhor chamou você aqui para restaurar a sua comunhão com você mesmo. Então se ame. A palavra diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a gente precisa olhar para nós. O versículo é Filipenses: não procure o que é propriamente seu interesse, mas busque o interesse dos outros. De fato, se preocupe. Como você se sente? O que você está sentindo? Por que você reagiu assim? Qual a causa dessa sua ofensa? Por que você se ofendeu? Eu tenho aprendido que ofensa é uma isca de Satanás. Tem até um livro. Depois procura esse livro, que ele é muito forte e bom para a gente ler, para a gente se edificar como cristão. Ofensa é uma isca de Satanás, porque através da ofensa vem a raiva, vem a amargura, vem o desgosto, vem todos os outros sentimentos tóxicos e negativos que não edificam. Então, ponto 4, confesse a sua parte no conflito. Eu sempre boto nos cartõezinhos que eu escrevo para casais. Para não ter o cálice do amor transbordando, quando estiver errado, admita logo. Quando estiver certo, peça perdão. É assim? Então, confesse a sua parte no conflito. Jesus disse que essa é a forma de ver as coisas com mais clareza. Quando a gente tira a trave que está no nosso olho, a gente consegue enxergar melhor o cisco no olho do nosso irmão. Então, confesse a sua parte no conflito. Então, confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. O ponto 5, já estou terminando, disse que ia ser bem rápido. Invista contra o problema e não contra as pessoas. Se é para você um culpado, busque a solução. Às vezes a gente fica rodeando, buscando culpado e piora mais ainda a situação. Mas nós precisamos resolver o que precisa ser resolvido e entender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Mas são contra as potestades, são contra, às vezes, uma coisa que prende um ser humano em um conflito, em uma rebelião, está lá na infância. E às vezes a gente não entende essas coisas, mas o Senhor te trouxe aqui para você entender e buscar uma forma estratégica e poderosa, com a ajuda do Espírito Santo, para restaurar a sua comunhão. Cadê o versículo? Efésios 4 e 29. Não digam, vamos ler junto para a gente pensar melhor, vamos bocejar? Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Então, muitas vezes a gente é tentado a ter inveja do esposo, ter inveja da esposa. Preste atenção. Deus chamou você aqui para uma mudança de rota. E a gente precisa ficar atento a essas coisas. Eu conheço mãe que tem inveja dos filhos. Já vi. Tem inveja, ela não tem um relacionamento bom com a esposa, ela às vezes tem um conflito e a filha casa bem, tem uma nova estrutura e a mãe fica ali se roendo de inveja. Preste atenção nisso. Então, a gente precisa crescer na fé e ajudar aqueles que necessitam e ser transformado de dentro para fora. Muitas vezes a gente se converte, aceita Jesus e é transformado só de fora, a parte exterior. O interior, a gente precisa ir fazendo esses ajustes. A Bíblia diz: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse ninguém verá o Senhor não é só quando a gente for para o céu, não. Você pode trabalhar, cooperar com o Espírito Santo para edificar a sua casa e ver Deus no seu esposo, ver Deus na sua esposa, ver Deus nos seus filhos. E, além de tudo isso, quando chegar na eternidade, você fecha os olhos aqui. Quando abrir na eternidade, você vai ver quem? Jesus. Você vai ver quem? Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. E o penúltimo: coopere tanto quanto possível. Faça tudo o que precisa ser feito para a restauração, para a comunhão ser instaurada, ser estabelecida dentro do seu lar. Olha só isso. A paz, acho que é o próximo slide, eu acho, para a gente pensar bem. A
sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes, ela custa o nosso orgulho e quase sempre custa o nosso egoísmo. Forte também essa frase. É desse livro, Uma Vida com Propósito. Por que você veio aqui? Por que você nasceu? Por que a sua história teve esse início? Por que ela está tendo esse meio? Mas aí você pode, com a ajuda do Espírito Santo, mudar o final da sua história. Você não pode continuar do mesmo jeito. Deus chamou você e aceita você como é, mas Ele está disposto a transformar, a mudar a sua rota e lhe levar para a glória. Levar para a glória, você pode vivenciar o reino de Deus aqui na terra. Meu pai me disse isso quando eu fui casada. Se você fizer o que precisa ser feito, você vai viver no seu casamento do céu na terra. Se você for uma mulher intempestiva, bruta, ignorante, se você não fizer o que precisa ser feito, você pode viver um inferno em vida. E eu tenho visto a glória de Deus na minha casa, porque o Senhor tem me despertado para buscar entendimento e conhecimento e pôr em prática. Bendito seja o nome do Senhor. Então, lembre-se de promover a paz. Promover a paz não é evitar o conflito, não é botar para debaixo do tapete, é resolver com mansidão, com palavras gentis. Não é no momento certo, porque às vezes a gente fala na hora errada, dá tudo errado. E no último ponto, enfatize a reconciliação, não a solução. Então é ilusão a gente esperar que todo mundo pense igual, que tudo aceite, que meu marido aceite tudo, e está tudo certo. Não, conflito ele sempre vai haver. Deus nos criou diferente, Deus nos criou diferentes, para que a gente possa se alinhar ao propósito dele. Mas não é concordar com tudo, não. Tem coisas que eu não concordo com meu esposo, que ele não concorda comigo, mas a gente segue há 25 anos para a glória de Deus. Você vai chegar aos 100 anos do lado do seu esposo, fazendo o que precisa ser feito, resolvendo o que precisa ser resolvido, vivendo em paz e harmonia, porque o Espírito Santo de Deus, Ele é o Consolador e está disposto. Quando você diz assim: Deus, eu estou aqui, eis-me aqui, me ajuda, me ensina, me dá estratégia, me abençoa. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá abundantemente. Bendito seja o nome do Senhor. Então que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde. Quero terminar com esse vídeo. Você, se for possível, apagar essas luzes aqui do fundo. Que Deus abençoe e lhe dê a paz. Amém? Obrigada. Decidi solenemente diante de Deus. Eu, decidi solenemente diante de Deus que assumirei total responsabilidade pela minha esposa, por mim e meus filhos. E assumirei total responsabilidade pela minha esposa, por mim e meus filhos. Eu os amarei, os protegerei e os servirei. Eu os amarei, os protegerei e os servirei. E ensinarei os estatutos de Deus como líder espiritual da minha casa. E ensinarei os estatutos de Deus como líder espiritual de minha casa. Eu serei fiel à minha esposa.
Posso dizer que como funcionaria? Eu vi em primeira mão a dor profunda e devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas dessas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiram. Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas. Mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Como todos vocês sabem, este ano, minha família sofreu a perda trágica de nossa filha de 9 anos, Amy. A morte dela me fez perceber que eu não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela, e que eu não entendia realmente como era crucial meu papel como pai para ela e para nosso filho Diego. Desde a morte dela, eu pedi para Deus me mostrar, através de sua palavra, como ser o pai que eu tinha que ser. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção